Senhor, amém. É comum, às vezes, irmãos que vêm de outras igrejas, logo que chegam aqui, perguntarem para a gente assim: o que a igreja ensina sobre libertação? Vocês têm algum culto especial de libertação? Porque isso é uma prática em algumas comunidades. E o que a gente responde, com base nas nossas convicções teológicas, é que todos os nossos encontros são encontros de libertação. A palavra diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então, se uma célula se reúne, o Espírito Santo está ali no meio, o Espírito Santo habita o coração de cada um, e aquele é um lugar onde pode haver libertação dos cativos, é um lugar onde pode haver cura, pode haver gente sendo tratada, confrontada por Deus. Discipulado, a mesma coisa, domingo, reunião de oração, todos os nossos encontros são momentos em que Deus visita o seu povo, e onde Deus está, aí milagres podem acontecer e vidas serem transformadas. E é claro, há aquele tipo de cativeiro espiritual em que a pessoa pode ficar possuída espiritualmente. E essa pessoa, então, se ela vem de uma tradição que invocava demônios, ela precisa renunciar àquilo em oração. Aí sim, a gente faz uma oração de renúncia, a pessoa afirma que Jesus é o único Senhor da vida dela, e é chamada a viver em novidade de vida de acordo com o Evangelho. Mas há outra forma de cativeiro, que é um cativeiro muitas vezes emocional, pessoas que carregam culpas, que carregam traumas, e que por causa disso acabam vivendo verdadeiras prisões da alma, e que também precisam ser libertas. E a gente crê que a igreja está aqui para trazer a boa nova de que não só é possível, como Jesus veio para que elas fossem libertas e experimentassem vida e vida plena. Foi isso que Jesus diz: olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. A gente está aqui para isso. Quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, ele pregou numa sinagoga e leu o texto de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e a libertar aqueles que estão presos nas trevas. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele disse que essa profecia tinha a ver com ele, é o Espírito que está hoje sobre a igreja, sobre cada um de nós. A mesma missão que Jesus tinha no mundo, o corpo dele no mundo hoje continua. Nós, a igreja, não temos uma missão particular nossa, mas damos continuidade à missão de Jesus. E Jesus falou isso: no nome dele nós não só continuaríamos, como faríamos coisas ainda maiores. Mas será que a gente está preparado para isso? Será que a gente pode dizer que a gente tem vivido uma vida tão abundante, tão plena na presença de Deus, tão semelhante àquela vida que Jesus vivia, que a gente tem exercido autoridade sobre espíritos malignos, que a gente tem sido usado para libertar cativeiros, gente que está à nossa volta, que está arrastando corrente há anos, do ponto de vista emocional, espiritual, do ponto de vista de cativeiros espirituais, de demônios, e a gente tem de fato sido usado, ou a gente se sente preparado para usar essa autoridade que nós temos como igreja e cumprirmos essa missão? E aí, com base nessas perguntas, eu trouxe um texto que eu entendo que responde, em parte, em que a gente pode estar falhando, o que pode estar acertando, e o que a gente precisa fazer para cumprir plenamente esse nosso chamado como igreja. Marcos capítulo 9, verso 17, fique atento ao relato do Evangelho. Um homem, no meio da multidão, respondeu a Jesus: mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele.
Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Até aqui, irmãos. Diz o texto que o menino, a gente não sabe exatamente a idade, talvez adolescente ou jovem, desde a infância, desde muito novo, manifestava aquele demônio. E aquilo era uma cena horrorosa, tenebrosa. O garoto ficava mudo, surdo, espumando, trincando os dentes, era jogado no chão, ficava com o corpo rígido, e diz o texto que o espírito imundo lançava ele na água e no fogo para de alguma forma tentar matar ele, tirar a vida dele, e todos ficavam apavorados, e o pai mais apavorado ainda. E aí, numa cena tão terrível, triste de se ver, Jesus, com muita simplicidade e firmeza de fé, olha para ele e diz assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Jesus simplesmente dá uma ordem, diz o texto que o espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. Simplesmente aquele espírito se submete a Jesus. Jesus exerce essa autoridade que ele tinha como enviado pelo Pai para libertar os cativos. E a gente pensa assim, alguns podem pensar, né? Mas Jesus fez isso porque Jesus é o próprio Filho de Deus encarnado. É claro que ele tinha poder para isso. Mas essa leitura estaria correta se Jesus não tivesse dito o seguinte, lá em Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Esses sinais vão acompanhar, não todo mundo, mas aqueles que creem. Quais sinais? Primeiro, expulsarão demônios, exercerão autoridade sobre aquilo que mantém pessoas escravizadas e cativas. E a gente está aqui imbuído dessa missão. Pode ser que muitos não se apercebam disso, não tenham essa consciência doutrinária, não leram, estudaram suas Bíblias o suficiente, mas deveríamos todos nós, como membros do corpo de Cristo, nos ver imbuídos dessa missão. Será que a gente pode dizer que a gente já tem cumprido essa tarefa? Claro, irmãos. Não tem dúvida nenhuma de que talvez quase todos aqui tenham grandes exemplos de gente que foi liberta, que está hoje no nosso meio, frequentando. Gente que foi liberta de espíritos imundos, foi liberta de situações emocionais, de uma autoestima completamente destruída, de uma autoimagem deformada, como aquele garoto que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas estava agindo como bicho. Gente que possivelmente chegou na igreja agindo como bicho por impulso, fazendo todo tipo de prazer, tudo aquilo que dava prazer para a carne. E Jesus, quando olha para aquilo, ele se vê como um agente de libertação. Mas os discípulos se mostram despreparados. E será que a gente pode dizer que a gente, nesse lugar, agiria com a mesma autoridade e intrepidez que Jesus? Ou a gente também, como os discípulos, que não eram inferiores a nós em nada, eram os discípulos de Jesus, se mostraria despreparado? O que é necessário para cada membro do corpo de Cristo, cada membro da Oceânica, entender o seu papel como um agente de libertação de almas que estão hoje cativas nas trevas,
e o que é preciso para a gente ser usado por Deus nesse processo de libertação das almas. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que a igreja cumpre a sua missão de libertar pessoas quando exerce sua autoridade pela fé. A fé é o fator chave para essa autoridade ser exercida. E diz o pai do menino que ele pediu aos discípulos para eles expulsarem aquele espírito, mas eles não conseguiram. Ao que Jesus responde: ó geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? E eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio esse texto, meu coração se enche de temor, porque eu me sinto confrontado. Será que Jesus olharia para mim: ó Jonatas, até quando eu vou ter que suportar a sua incredulidade? Será que Jesus me censuraria como censurou os discípulos? Será que Jesus nos censuraria como discípulos dele? E aí aquele pai, que aparentemente já tinha mais fé do que eles, fala assim: olha, se podes fazer alguma coisa. Ele já cogita a possibilidade de que Jesus podia fazer alguma coisa. Ordena que esse espírito saia. E Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Ao que crê, tudo é possível. Ao que entende o seu chamado, a sua vocação, ao que está imbuído dessa missão e tem consciência bíblica do seu papel como igreja, exercer essa autoridade é não só algo possível, como é o nosso dever. E a gente precisa estar preparado. E aí Jesus, então, fala isso para aquele homem, e ele diz assim: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele ao mesmo tempo fala: eu creio, mas ao mesmo tempo me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas não tenho uma fé tão forte. Eu reconheço que eu sou limitado. E aqui a gente pode se identificar com ele também, não é? A gente também não é muito assim? A gente é crente, a gente está aqui, a gente está buscando, a gente ama Jesus, ama a palavra dele, mas às vezes a gente não se sente preparado para o cumprimento da missão e para enfrentar certas lutas que a gente tem enfrentado no campo espiritual. Às vezes a gente não tem tido discernimento, e a gente tem que fazer essa oração: Senhor, eu creio, eu já sou crente, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu ainda não tenho essa fé plena que traz essa vida abundante sobre a qual o Senhor fala. E o próprio Jesus fala que a fé é um fator fundamental para a salvação. Fala assim: quem crer e for batizado será salvo. É preciso crer para a salvação. O apóstolo Paulo explica que essa fé vem como dom de Deus, porque a gente naturalmente não aceitaria as coisas de Deus. E o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a vida da igreja depende da fé do povo de Deus em Deus, não a fé do povo de Deus na instituição local, mas da fé que a gente está aqui hoje diante de Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que tem todo o poder nos céus e na terra, diante de quem todo demônio treme, diante de quem toda enfermidade pode ser curada, diante de quem Deus pode intervir com graça e bondade e transformar realidades de pessoas que chegaram aqui cativas e vão sair daqui hoje para a glória de Deus libertas, para viver uma vida vitoriosa, uma semana abençoada, para se verem num novo momento. Só que isso não vai acontecer com quem não tem fé. Não vai acontecer com quem não tem exercitado ativamente essa fé, porque talvez esteja distraído demais, com muitas distrações, né? Está entretido demais com muitas distrações, cultivando muitas vezes coisas fúteis, que são até boas, que Deus criou para a gente usufruir, mas que tomaram toda a nossa atenção. E aí, gente, a gente precisa se deixar confrontar pela palavra. Jesus, quando foi pregar em Nazaré, os nazarenos desdenharam dele. Esse é Jesus, filho de Maria e José, cresceu aqui, aquele moleque que crescia, jogava bola aqui no bairro, né? Esse daí que vai fazer e acontecer, não vai nada. Desdenham dele. E sabe o que Jesus diz? O que o texto diz?
que Jesus não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. O que esse texto está dizendo para nós é que a nossa incredulidade é a maior barreira para a gente ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. A nossa falta de fé é o nosso grande inimigo nessa luta, para a gente deixar para trás certas coisas que estão presas no nosso coração, certas práticas, hábitos, vícios, com os quais a gente tem que romper pela fé. E a gente precisa dizer: isso não vai me definir mais, isso não sou mais eu, agora eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo, não são algumas coisas não, tudo tem que se fazer novo. E isso depende de a gente se apossar pela fé, e a gente crer, e a gente se lançar nessa busca. E isso faltou para os discípulos, por isso eles não conseguiram exercer aquela autoridade. Parece uma coisa tão simples falando, não é? Mas, gente, não tem jeito, a gente precisa buscar intencionalmente crescer na fé. A gente precisa dizer como os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Precisa dizer como o pai desse menino: Senhor, me ajuda a vencer a minha própria incredulidade. Me ajuda a ser um homem, uma mulher de fé, que consegue olhar adiante e ver o invisível, que consegue agir hoje, certo de que vai colher de acordo com a sua atitude de fé. Interessante que Deus é onipotente, e Deus é soberano, é isso que a Bíblia fala, ou seja, Ele pode todas as coisas, no sentido de que tem autoridade para fazer tudo, Ele rege todas as coisas, e Ele é onipotente, Ele tem poder para fazer tudo aquilo que Ele determina fazer. Mas mesmo assim Ele decide chamar a gente para trabalhar em equipe, chamar a gente para deixar que essas manifestações do poder dEle sejam meios de a nossa fé ser fortalecida, e de a gente ser agente de cura e de libertação na vida das pessoas. Ele quer libertar pessoas, mas Ele quer usar a nossa intermediação como reino de sacerdote. O sacerdote era alguém que intermediava, fazia intercessão entre aqueles judeus da antiga aliança e Deus, não é? Na nova aliança somos um reino de sacerdotes. Todos nós temos o Espírito Santo e por isso devemos exercer esse sacerdócio na vida uns dos outros e promover a libertação dos cativos. A gente precisa se apossar pela fé dessa missão. Para isso que a gente tem o Espírito Santo. A segunda lição que eu vejo aqui nesse texto é que a igreja cumpre a sua missão de libertação quando busca uma vida cheia do Espírito. Diz o verso 28, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Em outras palavras, vocês não conseguiram porque vocês não têm orado e não têm jejuado, porque vocês não têm se preparado, porque vocês não têm buscado a Deus de todo o coração, porque vocês não têm se disciplinado nessa busca, não têm tido intencionalidade, não têm tido consciência da natureza das armas da nossa guerra, que são oração e jejum. E a gente poderia até falar de outras, não é? Os teólogos reformados chamam de meios de graça. Os meios de graça são os sacramentos. Hoje a gente vai ministrar aqui a Santa Ceia, o batismo, mas também a oração, a pregação da palavra pela qual a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. A adoração como um ato de expressão de quem Deus é e de quem nós somos. Esse exercício de adoração é um meio pelo qual o Espírito Santo inunda a nossa alma e nos enche. A oração, o jejum são meios que Deus criou para eu e você sermos gente cheia do Espírito Santo, entendem? Há uma ideia aqui de intensidade, de uma fé que precisa crescer. Como os discípulos oraram, aumenta a nossa fé. Isso pode estar pequeno ou pode crescer, pode aumentar. E aí a gente pode dizer que tem buscado
aumentar a nossa fé? Você tem participado de uma das 4 reuniões de oração semanais que a igreja tem? Up, Go, Move, reunião de oração de quinta-feira. Você tem participado de algum grupo de intercessão? Algumas pessoas têm muita dificuldade de estar presentes nesses encontros. Tudo bem, você tem imitado a Jesus e permeado a sua rotina com uma vida de oração, tem se colocado constantemente diante de Deus, tem sido um verdadeiro intercessor, um vigia, um atalaia dentro da sua casa. Porque se você tem feito isso, você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso você vai ter autoridade para exercer sobre os agentes de cativeiros, aqueles que mantêm os outros cativos. Vai ter discernimento, vai ter intrepidez. E eu gosto muito dessa ideia de progresso, de intensificação, de crescimento que a palavra traz para a gente, não é? Paulo fala assim em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas encham-se ou deixam-se encher pelo Espírito de Deus. Como assim encha-se? Deixe-se encher pelo Espírito. Há um enchimento, então, há uma intensificação da presença do Espírito Santo em nós. É isso que ele está falando. Há pessoas que têm buscado pouco, por isso têm vivido uma fé trôpega, fraca, uma fé vacilante. Por isso, qualquer coisa deixa a pessoa desanimada, abatida, porque não tem buscado. E outras pessoas que vivem buscando, vivem orando, vivem clamando, vivem exaltando ao Senhor, vivem meditando na palavra, vivem se alimentando desse banquete. E por isso estão transbordando da presença de Deus. Tem vivido uma vida cheia do Espírito. E você quer saber? O que Deus está falando para a gente aqui hoje é que nós somos sim responsáveis pela saúde, pela robustez da nossa fé. Se a gente tem vivido uma fé pujante, uma fé forte, ou se a gente tem vivido uma fé mirrada, raquítica. E a gente precisa parar e pensar, porque a palavra de Deus não dá espaço para a gente viver uma fé acomodada, uma fé que parou no tempo e na história. A gente precisa olhar para trás e falar assim: olha, lá no início da minha conversão, de lá para cá, quanta coisa Deus tratou na minha vida, quanto progresso, quanta evolução na minha caminhada com Deus, quanto Deus quebrantou a minha soberba, quanto Ele produziu em mim humildade, quão sábio eu sou hoje, muito mais como marido do que quando eu me converti, como pai. Essa busca de crescimento, de amadurecimento tem que ser uma realidade. Gosto muito desse texto de 2 aos Coríntios 3,18, em que Paulo diz assim: todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, somos transformados com glória cada vez maior, que é o Espírito, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Somos transformados com uma glória cada vez maior. A ideia é de progresso aqui. Pedro usa a mesma ideia quando ele diz assim: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade ao amor. Porque essas qualidades existem e estão crescendo em sua vida. Elas impedem que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pedro está falando assim: essas qualidades normais na vida de alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que acredita na Bíblia, elas precisam crescer em nós e se somar de tal forma que a nossa vida seja produtiva e operante, e nunca uma vida infrutífera, acomodada, sem propósito. Isso que ele está falando. Essas coisas precisam crescer em nós, cada vez mais. E como é que se busca isso? Aí, Filipenses 4:8, né? Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Encharquem a vida de vocês com a palavra de Deus. Encharquem a mente de vocês com as coisas de Deus. Busquem a Deus de coração, com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deixem que Ele reine sobre as suas emoções, sobre suas vontades. Seja alguém que invoca a presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o quanto você pode dizer que tem se dedicado a Deus assim? O quanto você pode dizer que tem buscado uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida capaz de exercer essa autoridade sobre espíritos imundos, uma vida capaz de libertar cativos, de ter um conselho sábio, de ter uma palavra de encorajamento, que não é uma filosofia humana, secular, centrada no homem, não. É centrada na esperança que o Evangelho traz para aquela pessoa, que renova as forças e a esperança dela. Você tem buscado conhecer essa palavra? Tem buscado conhecer essas verdades? Paulo fala assim para Timóteo: procura se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Será que você pode dizer assim: olha, eu manejo bem a palavra, eu amo tanto a palavra de Deus, que eu leio, medito, conheço, tudo que é dúvida que já chegou ao meu coração, eu já fui até ela e já busquei respostas. Eu estou num treinamento que não para. Pedro diz que a gente precisa estar sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Será que a gente pode dizer: não, eu estou preparado, eu estou pronto, pode chamar os cativos, eu vou orar, vou clamar e vou ministrar sobre a vida dele, eu vou exercer autoridade sobre aqueles espíritos que estão agindo e acorrentando ele, e eles vão me obedecer, não pelo meu nome, pelo meu poder, mas pelo poder do sangue de Jesus, que morreu por aquela pessoa na cruz. E é nesse amor que eu vou agir e invocar esse poder. Mas por quê? Porque eu estou investido dessa autoridade, porque eu estou buscando. Jesus falou: se não orar e jejuar, não adianta, você vai impor as mãos, não vai acontecer nada. Eles não vão obedecer a quem não tem buscado. O poder não está em nós, o poder está em Cristo. Mas ele falou: só quem está purificando esse canal vai ser um canal desobstruído para esse mover do Espírito. E desobstruir esse canal tem a ver com a nossa vida de oração e jejum. 2 aplicações aqui para a gente levar. A primeira: busque conhecer a sua verdadeira identidade. Muitos cristãos antigos não conhecem a sua verdadeira identidade, não entendem quem eles são em Cristo, e vivem muitas vezes uma vida derrotada, uma vida aquém daquelas que deveriam estar vivendo. Exercem um ministério meio que manco, porque não entenderam quem eles são. E a primeira coisa que eu queria destacar dentro dessa questão da identidade é que a Bíblia diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós, que nos foi dado por Deus. O Espírito Santo, desde o Pentecostes, foi derramado sobre a sua igreja. E eu e você temos em nós a presença viva do próprio Deus na terceira pessoa da Trindade. E do mesmo jeito que Jesus, nós também podemos pregar libertação aos cativos. E podemos alcançar essa intrepidez. E o Espírito Santo está presente em nós, primeiro para nos santificar, para a gente não ser esse canal todo obstruído pelo pecado, né? Para remover toda a sujeira do pecado, para produzir humildade, quebrantamento, pureza, onde antes só tinha esgoto. Mas o Espírito Santo também está na nossa vida para a gente ser esse sacerdote, esse agente de libertação, esse intercessor, que vai a mais pessoas a tal ponto de se dedicar a elas, de caminhar com elas e de ser usado por Deus para libertá-las, como Jesus foi, e dar essa ordem: deixe ele agora e nunca mais volte, seja uma nova criatura e nunca mais volte para a lama dos porcos do pecado.
Essa é a mensagem do Evangelho. Não é venha como está e fique na desgraça do pecado. Não. A mensagem do Evangelho é a mesma graça que salva, ela transforma, purifica, cura, liberta, faz a gente viver uma nova vida como nova criatura. E a gente tem que proclamar isso. Para isso você tem o Espírito Santo, eu e você, para proclamar as boas novas aos cativos e libertar aqueles que estão oprimidos. Segunda verdade sobre essa identidade: se você está se santificando, o diabo não pode te atingir. 1 João 5,18: todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Quem está vivendo num processo de santificação continua sendo um ser humano pecador falho, mas essa pessoa está protegida e guardada pelo próprio Filho de Deus. O diabo não pode tocar. Algumas pessoas não têm consciência disso, nem que precisam viver em santificação para ser protegidos, acham que podem viver uma vida leviana, frequentando igreja, e estão protegidos, e não estão. É isso que esse texto está falando. E outros que muitas vezes estão num sincero processo de santificação, não têm consciência de que são guardados por Deus, e o maligno não pode tocar. Isso que a palavra ensina para a gente. E a Bíblia diz que não só o diabo já está derrotado na nossa vida e não tem poder de nos atingir, mas mais do que isso, diz que os poderes espirituais das trevas foram expostos publicamente ao desprezo através da cruz de Jesus. É isso que Paulo fala em Colossenses 2,15. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo foi humilhado. Como diz a poesia do pastor Marcão, o diabo está desesperado. O catiço, para ser mais preciso, está desesperado. Porque Jesus na cruz publicamente expôs ele ao desprezo. E você, como crente em Jesus, firme na fé, deve entender a sua autoridade sobre ele e deve exercer essa autoridade pela fé. E essa identidade também tem a ver, terceiro ponto aqui, que você já está reinando com Cristo sobre todo o poder das trevas. Veja bem, lá em Efésios 1, quando Paulo orienta a igreja de Éfeso, ele explica que pela ressurreição Deus fez Jesus assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, o apóstolo Paulo situa Jesus reinando sobre todo principado e potestade, sobre todo governo espiritual, humano, seja ele de que natureza for, seja hoje ou na era que há de vir. Jesus já recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e está reinando com Deus nas regiões celestiais. Aí no capítulo 2 ele diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. O que Paulo está dizendo é que espiritualmente, do mesmo jeito que Jesus está lá exercendo essa autoridade, nós estamos sentados com ele espiritualmente nas regiões celestiais, exercendo essa autoridade no nome dele. De modo que a gente tem que ter consciência de quem a gente é, para a gente colocar em prática essa fé, repreender o inimigo, repreender a incredulidade, aprender aquilo que devia ser muito básico na nossa fé e que muitas vezes as pessoas se mostram despreparadas. Foi o próprio Jesus que falou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Grande comissão. Ele fala isso para todos, para todo cristão. Foi-me dada toda a autoridade. Agora vão e façam discípulos. Por quê? Porque me foi dada toda a autoridade. E eu ordeno que vocês, igreja, vão e façam discípulos, ensinando eles a guardarem todas as coisas que eu tenho ordenado até os confins da terra. E eis que estou convosco todos os dias até o fim
E aí, irmãos, será que a gente pode dizer que a gente tem entendido essa nossa identidade? A gente tem vivido como gente que entendeu a grande comissão e a gente tem buscado ser agente de libertação na vida daqueles que moram com a gente, daqueles que estudam com a gente, daqueles que frequentam a célula com a gente? A gente precisa se apossar disso. Segunda aplicação: decida investir pesado no aumento da sua própria fé. Talvez algumas pessoas vivam como se a fé não fosse uma coisa aumentável, mas o que a gente acabou de ver na palavra é que a fé é aumentável. Há uma densidade que precisa ser buscada, há uma intensidade que precisa ser desejada pelo povo de Deus. Senhor, eu quero ser um homem de fé. A oração desse homem: Senhor, me livra da minha própria incredulidade, Senhor, me enche de fé. Esses sinais acompanharão não qualquer um. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está prometendo esses sinais para quem? Para todo mundo que frequenta a igreja? Não. Ele está prometendo que esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. De modo, irmãos, que cabe a nós a gente investir pesado no aumento da nossa fé. Senhor, eu não tenho crido como deveria. E eu sei que se eu não tenho visto a manifestação do teu poder como ele acontecia no primeiro século, como ela acontecia no primeiro século, é porque eu não tenho te buscado com a mesma intensidade que esses homens te buscaram. Eu não tenho renunciado a mim mesmo com a mesma intensidade que eles renunciaram a si mesmos. Eu não tenho usufruído, experimentado a intimidade do Senhor no mesmo nível que aqueles homens experimentaram. Mas a oração não é uma oração de lamento, apenas olhando para o passado, não. A oração tem que terminar assim: Senhor, mas eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse cristão cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Eu quero crescer na fé, eu quero que essas coisas aumentem em mim. E aí aquela citação famosa do E.M. Bounds, que foi um escritor sobre oração, e ele disse o seguinte: a igreja precisa hoje não de equipamentos de tecnologia, nem de novas organizações, ou de mais e melhores métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, poderosos em oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, e sim por meio de homens. Ele não desce sobre equipamentos de tecnologia, mas sobre homens. Ele não unge planos, e sim homens e mulheres de oração. Eu e você precisamos buscar esse transbordar do Espírito na nossa vida, porque se a gente fizer isso, gente, a gente vai toda hora começar a ouvir daquilo que Deus tem feito na célula ali não sei aonde, na reunião de oração ali não sei aonde, daquilo que Deus vai começar a manifestar e a fazer no nosso meio. Mas o que a palavra está dizendo para a gente é que quem não tem buscado em oração e jejum não vai ver essas coisas acontecerem. Quem tem vivido uma fé acomodada, uma fé fraca, uma fé encostada, uma fé conformada, não vai conseguir experimentar essas coisas. Essas coisas só vão ser experimentadas por gente que tem se lançado de todo o coração nessa busca de intimidade com Deus, de santificação, de todo dia falar: Senhor, eu quero nesse dia ser instrumento teu de cura na vida das pessoas. Eu não quero ser esse cara que é conhecido por ser um cara problemático, um cara brigão, um cara que cria confusão, uma mulher tola que fica arrumando briga por nada. Não! Eu quero ser conhecido como uma pessoa que anda com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que tem vivido uma vida de oração, que exala o bom perfume de Cristo por onde passa. Diz a palavra que a sombra de Pedro curava. O que é isso, gente? O Deus de Pedro é o nosso Deus.
Ele está vivo hoje, Jesus está vivo. E Ele está aqui no nosso meio, onde 2 ou 3 estão reunidos no meio dEle. E o que Ele quer trazer de mensagem para mim e para você hoje é: me busquem de coração. Preparem os corações de vocês para aquilo que eu quero fazer, para o avivamento. Tratem o coração de vocês, santifiquem-se. Preparem-se, porque amanhã eu quero fazer coisas maravilhosas no meio de vocês. Mas eu não vou fazer nada para um povo que só consegue nutrir incredulidade, que não tem nutrido a verdadeira fé no coração. Uma igreja que busca ser cheia do Espírito Santo sempre cumprirá a sua missão de derrubar as portas do inferno e de trazer de lá os cativos. São as portas do inferno que não resistem contra a igreja. Não é a porta da igreja que está aqui, todo mundo segurando para tentar impedir que o inimigo entre. Não. A figura bíblica é: a gente está indo lá, a gente está avançando, a gente está destronando o inimigo em vários corações que têm sido libertos. E a gente quer continuar fazendo isso pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que nos desafia, expõe a nossa incredulidade, expõe a fraqueza da nossa fé, expõe o tanto que estamos aquém diante da grandiosidade de uma vida vivida na Tua presença, de uma vida que goza da Tua intimidade. E nós queremos pedir, Senhor, desde o menor até o maior, vem nos fazer homens e mulheres de fé, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Derrama sobre a Tua igreja sede de Ti, sede da Tua palavra, sede de oração, sede de intimidade com o Senhor. Purifica, Senhor, o pecado. Espírito Santo traz convicção de pecados, traz amargura com o pecado, tristeza. Traz, Senhor, fé que liberta. Faz-nos gente intrépida cada vez mais para nos confrontar uns aos outros, Senhor, como irmãos em Cristo, e nos desafiar uns aos outros a uma fé produtiva, a uma fé frutífera, a uma fé que Te glorifica. Em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém.